Canal Deus Quer Falar com Você, trazendo uma forte e impactante pregação para edificar a sua vida. O cronômetro, o relógio começou a contagem. Não pode voltar. Neste tempo nós saberemos quem é salvo ou não, através daqueles que perseverarem. Os bodes, o joio, o falso crente não suportará esses dias, e começará uma queda tremenda no contingente eclesiástico. Pessoas se desviando, abandonando a fé, mas não é porque elas eram salvas e desistiram, é que elas nunca foram salvas. E como nós saberemos quem é salvo nesse período? É aquele que continuar com bravura diante de todos os fatos. Ele não cairá, não voltará atrás, não negará o Senhor, ele perseverará até o fim. Então esse versículo do 14, ele está mostrando que nesse período o joio já vai ser separado do trigo. Neste período, esse período vai servir de teste e de avaliação da conversão de milhares. Só o crente verdadeiro permanecerá de pé. Só o crente verdadeiro ficará de pé. Qual é a mensagem para você? O que eu quero tirar aqui? Será possível que diante de tudo que você está vendo, será possível que diante de tão explícito cumprimento profético, será possível que vai precisar cair um míssil no seu quintal, ver uma filha degolada, ser preso como inimigo do Estado? Será possível que vai necessitar disso para ocorrer mudança em você? Esse é o sentido da palavra profética. Será que você vai continuar resistindo, pastor? Você vai continuar sendo fofoqueira? Você vai continuar consumindo pornografia? Você vai continuar gastando o seu dinheiro dessa maneira? Você vai continuar trabalhando o número de horas e sendo ambicioso por coisas que não refletirão na sua eternidade? Será que diante de todos esses fatos, essas pregações, você não deveria fazer uma alteração no curso profissional da sua vida, no curso acadêmico da sua vida, no curso familiar da sua vida? Será que você vai continuar com o mesmo pensamento? Não é possível. Isso aqui vai marcar a nossa vida, a nossa história para o resto da vida. O cronômetro, o relógio começou a contagem. Não pode voltar. Vão ser tempos assim, a palavra vai estar escassa, cultos vão estar escassos. Se nós não armazenarmos para esse tempo santificação, santidade, conhecimento bíblico, jejum, desenvolver, alargar a nossa espiritualidade, como suportaremos o dia mau, se estamos todos em inanição, em anemia espiritual? Pare de se preocupar com seus estúpidos sonhos mundanos, os seus tolos sonhos que não resultarão em nada. As tragédias naturais aniquilarão tudo à sua frente. Os governos totalitários tomarão tudo de nós. Eu não estou dizendo para você viver uma vida alienada, monástica, asceta, não é isso. Eu estou dizendo aonde vai estar o seu coração, onde você vai aplicar os seus recursos, sua energia, seu esforço. Somos a última grande comissão, os últimos grandes apóstolos, os últimos grandes missionários. É o nosso dever, enquanto vigiamos, nos santificamos, nos preparamos, ao mesmo tempo anunciamos às nações a volta de Jesus, a salvação, a redenção que há em Cristo, o perigo que eles correm. Este é o nosso papel. Não é prosperar, não é emagrecer 30 quilos, não é fazer cirurgia plástica e comprar viagens caras para Paris. Não é isso. É nos santificar mais e mais, e é preparar o mundo para o retorno do seu Senhor, pregando o Evangelho. Mateus 24, verso 3.
No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Verso 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muito. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Evidentemente você está percebendo que eu estou me prolongando nesse discurso escatológico, apocalíptico, debruçar-se diante da sua palavra, até que ele a comunique. Então nós voltamos ao povo e comunicamos a palavra que recebemos de Deus. Eu não estou falando de profecia, não estou falando de revelação forânea, estou falando do estudo das Escrituras e a iluminação do Espírito Santo. E eu fui levado a esse texto, que é um texto muito comum, muito conhecido, é chamado o sermão escatológico de Jesus. Escatológico é a doutrina do fim, escatom, fim, escatologia, ciência, o estudo do fim. E esse sermão de Jesus, recheado de informações, e um sermão muito difícil de se interpretar, ele fala do fim. Se prepare para estes dias. A pregação bíblica, elas não têm a finalidade só de transmitir conhecimento, mas a profecia bíblica deve produzir em nós mudança, transformação. Se tudo que foi dito aqui não causou em você alguma alteração, significa que não teve valor algum para você a profecia, a pregação, a exposição, porque são textos muito reveladores, são textos muito profundos, impactantes, e logo ao serem pronunciados devem produzir mudança no curso natural da nossa vida. Projetos são alterados, sonhos são mudados. Nós começamos a nos submeter à profecia bíblica, nós começamos a nos sujeitar à realidade da profecia bíblica, e nós começamos a ser moldados por ela. Se eu tenho uma predição que em pouco tempo tragédias naturais vão acontecer, cataclismos, mudanças sociais, políticas e religiosas em curto espaço de tempo, como eu vou continuar com certos projetos longos? Como eu vou continuar traçando uma vida como se tudo isso não fosse realidade? Essa é a grande diferença. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceram os rios, caíram as chuvas, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e ela não caiu. Não sejais só ouvintes da palavra, mas praticantes, diz Tiago. Ela deve produzir em você guerras e rumores de guerra, problema religioso. É engraçado que ninguém usa essa profecia para o fim. Todo mundo fala que a volta de Jesus vai ter fome, terremoto, peste, só fala isso. Mas não é só essa profecia, fala que surgirão muitos falsos profetas. Seria um tempo marcado por engano religioso, falsas igrejas, falsos pastores, falso evangelho, falsa pregação, falsa conversão, falsa salvação, falso milagre, falso batismo. Isso está acontecendo. As profecias estão se cumprindo. Parece que a qualquer hora um escândalo vai acontecer. Essas coisas são inevitáveis. Eu não posso só ler o texto e admirar o texto tem que cumprir, porque se ele não cumprir, é falso. Eu não posso chamar Jesus de falso profeta. A Bíblia diz que o verdadeiro profeta, ele é evidenciado se ele é verdadeiro ou não, pela profecia. Se ela se cumprir, ele é um verdadeiro. Se ela não se cumprir, ele é falso. Ninguém tem dúvida que Jesus é um profeta verdadeiro, não é verdade? Logo, a profecia dele vai se cumprir.
Nós temos que nos preparar. Nós já estamos vivendo esses dias. Tudo isso está apontando para o cumprimento desses versículos. Guerras, rumores de guerra, pestes, fomes, terremotos, falsos profetas, engano religioso. Estamos assistindo às primeiras contrações do parto que está prestes a ocorrer. Jesus está voltando. Vou perguntar uma coisa para você. Quantas pessoas você trouxe para a igreja esse ano? O ano passado? Quantos dos que batizaram aqui hoje foram frutos do seu evangelismo? Oração, jejum, quando? Tá bom, desculpa, eu peguei pesado. Quantos você trouxe para Cristo desde que você se converteu? Quantos estarão nos céus fruto da sua pregação? Ninguém? Nada? Então o seu cristianismo se ocupa de quê? De alimentar a si próprio. Então você é um parasita da fé. O seu cristianismo se ocupa disso. A ordem para esse tempo é pregue. Almas estão morrendo, assassinadas, presas, torturadas, e estão indo sem Cristo para o inferno. Neste tempo nós saberemos quem é salvo ou não, através daqueles que perseverarem.